Olá, estamos aqui com a série Mulheres no Altar. Então é uma série que tem tido assim um retorno muito positivo no sentido espiritual para muitas mulheres que assistem aqui o canal Rúbia Betânia no YouTube. E nessa série Mulheres no Altar a gente sempre procura estudar um pouco da história da vida de mulheres da Bíblia Sagrada. E hoje a contemplada aqui foi a viúva de Naim, a viúva alegre de Naim. Sim, alegre. E vamos falar por quê. Seja bem-vindo e bem-vinda aqui no nosso canal. Então vamos falar sobre essa mulher que descreve aqui o livro de Lucas, no capítulo 7, e a história dela começa aqui a partir do versículo 11 e vai até o versículo 17. Porém, nós vamos ler apenas o versículo 12, que diz da seguinte forma: Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vemos aqui na história dessa mulher, vamos ver no decorrer aqui da história dessa mulher, o quanto Deus, mesmo ali com todo o seu esplendor na sua glória, mesmo tendo enviado o seu Filho Jesus, o quanto Ele se compadece quando nós estamos passando momentos difíceis, momentos de aflição e momentos até de tragédias na nossa família. Essa história bíblica aqui aconteceu na cidade de Naim, cujo nome de origem hebraica significa bela, cidade tranquila, cidade do repouso. E foi para lá que Jesus se dirigiu, fazendo um percurso a pé de 38 quilômetros vindo da cidade de Cafarnaum, onde lá ele já tinha operado um milagre muito importante na vida do centurião, curando um dos seus servos, aquele servo que ele mais gostava. E quando Jesus estava chegando na cidade de Naim, vinha saindo da porta da cidade um cortejo funeral, uma multidão levando um morto ali deitado num esquife, que era uma espécie de caixão daquela época. E provavelmente era na parte da tarde, porque geralmente era na parte da tarde que os enterros, que os funerais aconteciam. E o morto era o filho único de uma viúva, cujo sentimento estava em frangalhos, estava péssimo, porque ela estava vivenciando a segunda tragédia na sua vida, no seu lar. Quem essa viúva havia sido? Naquela época, as moças se casavam muito cedo. Quando elas eram solteiras, os pais tratavam logo de arranjar um bom marido para as suas filhas. E quando as moças solteiras eram totalmente dependentes dos pais. E quando elas casavam, eram exclusivamente dependentes agora dos seus maridos. Então essa mulher se casa, concebe, dá à luz ao seu único filho. Então ela tinha tudo o que uma mulher daquela época podia desejar: um marido, um filho, um lar, uma casa. Todas as necessidades da casa eram providas por esse marido, que logo passava a ensinar o seu filho rapaz, o seu filho homem, o seu filho a uma nova profissão, para que no futuro, quando o seu filho se casasse, ele pudesse sustentar a sua própria família. No geral, ela era muito feliz. Mas certo dia, uma tragédia abalou a estrutura emocional daquela mulher. O nome dela a Bíblia não menciona, mas conta que ela ficou viúva, o marido dela morreu. E a viuvez era algo assim terrível para uma mulher que nenhuma mulher sequer ousava pensar estar numa situação de viuvez. Muitas pessoas até olhavam para uma viúva como se fosse uma criatura amaldiçoada, esquecida por Deus. O futuro planejado, de repente, não existia mais. A experiência devastadora havia deixado marcas, experiências bem desagradáveis na sua vida. A vida financeira daquela mulher havia sido afetada de tal forma que ela agora se via obrigada a sustentar o seu filho, a sustentar a sua casa.
E o tempo passou e aquele rapazinho cresceu e logo um pouco mais de alegria voltou para aquela mulher. Mas eis que algum tempo depois acontece a segunda tragédia na vida dela. O seu único filho, aquele que era obediente à sua mãe, acabava também de falecer. E a situação, que já não era fácil, agora tinha ficado bem pior. Agora aquela mulher estava sozinha, sem nenhum meio de sustento. Porque naquela época a mulher não podia trabalhar, não tinha emprego, não tinha salário. Então pegaram o corpo daquele rapaz, prepararam o corpo daquele rapaz e colocaram ali no esquife. Logo uma multidão se formou para que fossem conduzir aquela mulher, juntamente com seu filho morto, para fora da cidade, onde ali ele seria depositado possivelmente numa gruta, no lugar distante do povo, para que ali pudesse ficar o seu corpo. E da cidade de Naim saía aquela multidão chorosa, que estavam ali tentando consolar aquela mulher que estava inconsolada, porque agora ela iria enfrentar uma dura realidade na sua vida. Porque depois aquela multidão ia embora, todos iam voltar para suas casas, para suas famílias, e ela? Como ela iria fazer a partir daquele momento em diante? Só que em sentido oposto, lá vem uma outra multidão. E no meio daquela multidão vinha um homem especial, vinha Jesus. E naquele momento em que as duas multidões se encontraram, Jesus interrompe aquele cortejo fúnebre e fala para aquela mulher: mulher, não chores. Alguém ali poderia ter ouvido e poderia ter pensado: nossa, como assim? Ela tem que chorar, ela tem que sofrer, ela tem que sentir. Perdeu o marido e agora perdeu o filho, e agora? Como a vida dela vai ser? Possivelmente vai se jogar na prostituição, possivelmente vai ficar mendigando à beira do caminho por um prato, por um alimento, alguma coisa para se vestir. Ela vai ter que usar roupas velhas, usadas, emprestadas, usadas dos outros, vai ter que viver agora de doações. Só que aquela curta frase de Jesus, mulher, não chores, não eram meras palavras humanas de consolo, mas um compadecimento de Jesus diante da situação daquela mulher. E Jesus naquela hora, desconsiderando uma regra que dizia que aquele que tocasse num defunto ficaria impuro por 7 dias, Jesus se aproximou daquele esquife e tocou no esquife. Então naquele momento a multidão realmente parou, porque a multidão continuava andando. E naquele momento a multidão parou e alguém ficou se perguntando, imagino eu, por que ele tocou? Ele não é daqui? Ele não conhece as leis? Quem somos nós para questionarmos com o Todo-Poderoso? Então, nesse momento, Jesus fala pela segunda vez: olha para aquele garoto morto, sem vida, em cima daquele esquife. Olha para ele e diz para ele, para o defunto: moço, a ti te digo, levanta-te. E aquele que estivera morto se sentou e começou a falar. Que espanto aqueles curiosos ali não tiveram. Talvez, eu imagino que alguém deve ter corrido de medo, de pavor, de ver que um morto ali estava sentando e começou a falar com as pessoas. Então Jesus chama a mãe daquele rapaz e o entrega a ela, um filho vivo, são, saudável. E a partir daquele momento, aquela que era tida como a viúva triste, desconsolada, amaldiçoada, a vida dela havia sido transformada. A tristeza foi embora e deu lugar à alegria, porque Jesus tinha chegado para mudar a situação daquela mulher. Faça essa oração comigo. Deus, quando neste momento, Senhor, a Tua palavra foi mencionada, Pai querido, e a Tua palavra é pura, é verdadeira, é eficaz. Quando ouvimos a Tua palavra, sentimos uma grande transformação de vida nos nossos sentimentos, no nosso coração, na nossa mente. Não sei quantas pessoas podem estar neste momento agora, ouvindo esta mensagem, vendo este vídeo,
Mas aonde quer que este vídeo chegar, com essa mensagem de transformação de vida, que as pessoas possam ser tocadas. Aqueles que estão vivendo neste momento tragédias, tristezas, angústias, que tudo isso possa ser transformado em alegria, em júbilo, e que esta alegria, que somente pode vir de ti, ela jamais tenha prazo de validade, que ela possa ser eterna, que as pessoas possam te receber como seu único e suficiente Salvador, como aquele que é o dono do milagre, aquele que transforma maldição em bênção e continua com cada um de nós, nos dando cada dia mais sucesso nas nossas vidas, nos fazendo pessoas transformadas, convertidas, alegres e fortes, em nome de Jesus.